Olá! Nesta semana eu conversei com o presidente da ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Durante o encontro ele falou sobre o cenário econômico da cidade e o fortalecimento dos polos comerciais nos bairros. Outro assunto em pauta é um projeto ambicioso da ACI, o e-commerce para a classe empresarial. Com a palavra, Felipe Cury. O papel da CI, o principal papel da CI é lutar pelo desenvolvimento de São José dos Campos, com ênfase no comércio, na indústria e na área de serviços. A CI, historicamente, porque a CI está fazendo agora, em mês de agosto, 79 anos de vida em São José dos Campos. E a CI, ela criou, por exemplo, o Corpo de Bombeiro de São José dos Campos nasceu dentro da CI. Criou o Sindicato do Comércio Varejista, criou o CIESP, foi criado lá dentro. E agora, recentemente, está sendo criada a CACOMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. É uma forma de colocar empresas de pequeno e médio portes no comércio internacional. Porque não se pode mais fazer negócio ou vender somente dentro de São José. Você tem que vender para o mundo inteiro. Os benefícios dela, em termos de planos de saúde, planos odontológicos, planos hospitalares, isso tudo para o associado. E outra coisa, treinamento, a CI investe muito em treinamento. Como São José dos Campos é carente em treinamento. Eu costumo dizer que em São José dos Campos, não é o vendedor das lojas e dos estabelecimentos que vendem, é o cliente que compra. Pouquíssimos são os casos em que tem o vendedor preparado, treinado. Então, são três tipos de treinamento que tem que surgir em São José dos Campos. O primeiro deles, eu chamo de infantaria, aquele pessoal que atende diretamente o público. Esse tem que insistir na venda, tem que mostrar as vantagens, tem que ser eloquente para vender. O segundo escalão é o cara que tem um olho clínico, que é o supervisor do estabelecimento. Ele tem que ver que a sua vitrine está repetitiva, que a sua iluminação é inadequada, que os seus funcionários, os rapazes estão com barba de 3 dias, que as moças não estão se produzindo convenientemente. Elas são lindas, mas têm que ser tratadas. Então, e o terceiro tipo de treinamento é da cúpula, do dono do estabelecimento, do presidente da empresa. Ela está alinhada com o poder público, porque ambos visam o desenvolvimento de São José dos Campos. Tem que estar irmanados com o Executivo, com o Legislativo, a sintonia perfeita, inclusive, com a Câmara. Isso tem que acontecer, porque esse é um organismo que tem que se unir, se tornar forte, para fazer São José forte. É muito íntimo, porque a CI é a casa do comércio. É uma casa de negócios. Então nós estamos todos os empresários, e ser empresário hoje no sistema brasileiro é ser duas ou uma. Ou ser empresário ou tem que ser muito ousado ou tem que ser louco. Porque o volume, a avalanche de impostos é muito grande. É difícil para o empresário satisfazer isso tudo. O volume de guias e de formulários. Olha, o empresário, ele é vítima indefesa da burocracia. Ele é vítima dessa burocracia toda, então ele vive de teimoso. Bom, o setor industrial, ele está passando por um processo de desindustrialização. E o que é pior, de desnacionalização. Porque o produto importado vem aqui dentro com todas as facilidades e concorre com o produto brasileiro, com o produto nacional. E aí as indústrias vão se murchando, elas estão diminuindo, estão reduzindo, realmente está acontecendo isso. Agora, por outro lado, o comércio no Brasil já foi, por exemplo, a 6ª potência de consumismo no mundo. Foi para 5º lugar, hoje é a 4ª potência de consumo em todo o mundo. Então o Brasil, o comércio faz movimentar isso tudo. O principal caminho, que seria uma avenida, tem um nome, uma palavra só: inovação.
tem que criar, nós temos que gerar mais patentes, temos que ser mais criadores, temos que começar a fabricar, sabe o quê? Conforto para o povo. Criar situações em que a vida fique melhor de ser vivida, com melhores benefícios. Isso aí é infindável. Nós temos que aprimorar cada vez mais. Isso implica na geração de empregos, na formação de riquezas, em diversificação de um parque tecnológico e produtivo. Isso é tudo que o Brasil precisa, que São José dos Campos, que tem essa vocação do desenvolvimento tecnológico, aqui é o berço para isso tudo. E dois acontecimentos que colaboraram fundamentalmente com a sua história. Um foi na década de 50, Casimiro Montenegro Filho criou o CTA e o ITA. Isso foi a dádiva. Agora, há uns 6, 7 anos atrás, foi criado o Parque Tecnológico. É o segundo grande acontecimento. Então, tem a São José dos Campos antes do parque, estamos vivendo a transição e teremos a São José dos Campos depois do Parque Tecnológico. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. O comércio de São José dos Campos vai se tornando um comércio regional. Ele deixa de ser um comércio de São José dos Campos e passa a ser de toda uma região, incluindo inclusive outros estados. O estado de Minas, estado do Rio, muitos que vêm para cá, porque esse é um comércio muito forte, muito diversificado, muito competitivo. O comércio de São José dos Campos, eu me lembro do tempo, o povo de São José dos Campos ia para São Paulo para fazer compras, não mais. Agora, ao contrário, muitos de fora vêm fazer compra em São José dos Campos. Então, o comércio de São José dos Campos está consolidado e ele oferece realmente as melhores condições. E também condições de acessibilidade. A acessibilidade ao comércio está muito forte, apesar São José é bem traçado. Nós temos um anel viário que facilita todas as coisas. Nós temos hoje estacionamentos fartos. A CI, quando eu assumi a presidência da CI, há uns 5 anos atrás, eu fiz um levantamento, uma pesquisa, que eu achava que nós precisávamos de ter mais estacionamento, garagens no centro. Fiz um estudo, aí eu fui conhecer os estacionamentos que nós temos, eles são suficientes. São José dos Campos hoje tem vários centros. Não é somente o centro aqui do centro da cidade. São José hoje tem muitos centros. O downtown, que fica aqui no calçadão, em volta dele, na Rua 15, aquilo todo, isso é um dos centros. Mas olha, a região leste, o satélite e outros, uma verdadeira cidade grande. O satélite é uma cidade grande, maior do que muitas cidades do Vale do Paraíba. Então, a região leste é a que mais cresce em São José dos Campos. O desenvolvimento da região leste é extraordinário. Você pega a região norte, Santana, Alto da Ponte, etc, etc. Gente, Santana é o começo praticamente de um comércio e eles reclamam, eles pedem realmente até uma ACI, uma associação comercial lá. Estamos caminhando para isso. Primeiro nós estamos desenvolvendo algumas ações, por exemplo, nós desenvolvemos há 2 anos atrás uma ação na Demar de Barros. Nós tínhamos 13 associados lá, hoje temos 70 e tantos, porque cresceu muito, melhoramos a iluminação, a acessibilidade, o piso do estacionamento, etc, etc. Mesma coisa, nós começaremos agora em agosto a fazer isto com a Andrômeda, para atender o satélite, que tem que ser atendido, para injetar vitamina no desenvolvimento comercial da região leste. Depois nós vamos para leste e depois nós vamos para Santana também. Essa diversificação é imperiosa. Primeira coisa para revitalizar o centro, limpeza. Segunda coisa importante,
limpeza, e a terceira limpeza também. Então tem que ser uma ação muito forte nesse sentido. Se você for, por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim que eu pensei. Você pega o Jardim do Sapo, por exemplo, carinhosamente chamado de Jardim do Sapo, já foi muito mais feio porque tinha barraca de camelô que escondia aquele jardim. Essas saíram, agora ficou, mas só que ele não está sendo cuidado. Nós temos que fazer essas campanhas de embelezamento, de limpeza e de fiscalização e de multas e de tudo. Aí você vai ter um centro otimamente revitalizado, cheio de vida. E agora nós vamos lançar, estamos em várias frentes trabalhando nisso no e-commerce. Porque há uma fuga de venda, muita gente está comprando hoje via internet. E isso, gente, isso é irrefreável. Agora, só que o comerciante dos centros, esses donos disso também, eles têm que partir para isso também, eles também têm que vender por e-commerce. Porque, então, nós estamos preparando isso tudo. Agora, em agosto, vamos começar a chamar donos de estabelecimentos, empresários, diretores e tal, para a gente dialogar sobre isso, conversar sobre isso, para ver que é factível, que tem que acontecer esse negócio para ampliação. E depois as campanhas de divulgação disso tudo, do conhecimento dos sites. Então, aí os programas de busca e fazer com que não haja evasão das nossas divisas comerciais. Ninguém vai buscar mais os sites para comprar fora de São José dos Campos. Ele pode comprar pela internet dos estabelecimentos que ele conhece em São José dos Campos e ele com segurança e rapidez. A grande verdade é que a nossa segurança é boa. Haja vista que a Organização Mundial de Saúde considera plausível 10 crimes em cada 100 mil habitantes. São José dos Campos é menos de 10, é 9,68, coisas assim. Então, por quê? Porque nós temos um COI que funciona, o COI é muito bom. Nós temos a iluminação tem que melhorar do centro? Tem que melhorar, mas já inibe um pouco a ação de bandidos. Então, as condições aqui são até melhores. Agora, são as ideais? Ainda não. Nós temos que combater realmente a violência, nós temos que combater o tráfico. Os traficantes são a desgraça da humanidade. É um subemprego, não vai melhorá-los de vida, é uma função a ser extinta mesmo. O que falta é talvez uma política de desenvolvimento social, porque o flanelinha, às vezes, ele traz até parentes, tá? Mulher com filho, com criança, para praticar uma mendicância desagradável nos centros centrais de São José dos Campos. Vem acontecendo. São pedintes, às vezes, agressivos, como tem flanelinhas agressivos, esses guardadores de carros agressivos. Não é por aí. Não é disso que São José dos Campos. Agora, e a mendicância, ela precisa ter uma política de assistência social, mas essa política tem que ser integrada com outras secretarias. Não é somente a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ali inclui, por exemplo, a Secretaria de Defesa do Cidadão, transporte, fiscalização. Tem que ser uma ação conjunta, todos dentro de um programa desse, para a gente dar início numa espécie de tolerância zero. O desenvolvimento do comércio foi por causa exatamente da debacle da indústria. A saída de tanta gente da indústria. Houve uma grande empresa de São José dos Campos que houve uma vez que só numa penada ela pôs na rua 4.700 empregados. Isso é um absurdo. Então o que acontece? Esse pessoal todo que foi desligado,
eles tiveram uma indenização, um fundo de garantia majorado por outros benefícios e tudo mais. E isso despertou neles a vontade e o desejo de serem empreendedores. E eles passaram a empreender seus próprios negócios. Deixaram de ser empregados e passaram a geradores de empregos. São José hoje se permite se perguntar antes, que tipo de indústria que nós precisamos? A poluente, a que não agrega, que não tem valores agregados, aquela que... Não, então, hoje São José dos Campos privilegia o avanço tecnológico, que é o avanço de jovens mais capacitados, de trabalhadores mais habilitados. Esse é o foco de São José dos Campos. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.